Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Eu sou a professora Francis e o tema da aula de hoje é repartição constitucional de receitas. Bem, para que seja mantido o Pacto Federativo, é importante que os estados e os municípios, que os membros que compõem a federação sejam autônomos. E eu não posso falar em autonomia se não houver dinheiro. Por quê? Porque a autonomia financeira é de extrema importância. É através da autonomia financeira que o ente da federação pode cumprir com seus objetivos, pode satisfazer as suas necessidades. É exatamente por isso que a Constituição repartiu as receitas. Por isso que se fala repartição constitucional de receitas. Bem, antes de nós adentrarmos ao assunto em específico, vamos lembrar que na aula de competência nós vimos que a Constituição discriminou os impostos, dizendo quais impostos cabem a qual ente político. Então, à União cabem 7 impostos, quais sejam imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto de renda, ITR e imposto sobre grandes fortunas. Aos estados e aos municípios couberam 3 impostos cada, Aos estados, IPVA, ITCMD e ICMS. Aos municípios, ITBI, IPTU e ISS. A receita desses impostos, ela é necessária para a manutenção da autonomia financeira. Mas percebam, a União coube 7 impostos, enquanto aos estados e aos municípios somente 3. E aqui uma observação, vamos relembrar, ao Distrito Federal, cabe a ele, então, tanto os impostos de competência dos estados quanto os impostos de competência dos municípios. Mas ainda assim, a União está em uma posição privilegiada se comparada aos demais entes, A ela cabem 7 impostos. Ela ainda tem competência extraordinária, competência residual. Então, justamente por isso, boa parte, ou melhor, uma parte aí do que a União arrecada, ela deve dividir com os estados e o Distrito Federal. Da mesma forma que uma parte da arrecadação estadual também é repassado para os municípios. Percebam que a repartição constitucional de receitas, ela ocorre do maior para o menor. A União reparte com estados e municípios e os estados repartem com os municípios. Então, sempre vai ser do maior para o menor. Além dessas receitas, então, que os entes políticos arrecadam, a gente vai estudar exatamente como é que acontece essa repartição constitucional de receitas. Como é que a União passa o dinheiro para os estados e para os municípios? Quanto ela deve passar? Em quais casos? O mesmo vale para o repasse dos estados para os municípios. Antes de nós vermos todos esses casos, é importante nós sabermos que a repartição constitucional de receitas, ela pode se dar de forma direta ou indireta. O que significa isso? Direta é a repartição que ocorre sem intermediários. Ou seja, vamos supor, um exemplo, a União repassa diretamente a receita para o estado de São Paulo. Então, não tem intermediário, não tem fundo de participação. Quando houver fundo de participação, que é um intermediário, aí a repartição de receitas, ela vai ser indireta, Direta não tem fundo de participação, indireta existe essa figura. Bem, alguns tributos, eles são exceções à repartição constitucional de receitas. O primeiro deles são as taxas, Aliás, as taxas e as contribuições de melhoria, por serem tributos contraprestacionais, eles não estão sujeitos à repartição de receitas. Por quê? Vejamos, quando você paga uma taxa, você paga porque você recebe um serviço público, específico e divisível por parte do Estado. Ou porque houve aí o exercício do poder de polícia. Então, o Estado te dá algo específico em troca e é por isso que você paga. Então, aí eu não posso falar em receita a ser dividida, O mesmo vale para as contribuições de melhoria, uma vez que elas são pagas porque houve uma valorização imobiliária em decorrência de uma obra pública.
Os empréstimos compulsórios, eles também não se sujeitam à repartição constitucional de receitas. Por quê? Porque os empréstimos compulsórios, segundo a Constituição Federal, têm receita vinculada. Se a receita é vinculada, não pode ser, portanto, dividida. As contribuições sociais, regra geral, também não se sujeitam à repartição constitucional de competências. Há uma única exceção, que é a CID combustível. Vejamos o que diz a Constituição sobre a CID combustível. Artigo 177, parágrafo 4º. A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 2. Os recursos arrecadados serão destinados. Então, aqui a gente já percebe que a própria Constituição pede para que haja uma distribuição dos recursos, né, que se arrecada com a CID combustível. A linha A, ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo. Inciso B, a linha B, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. O que mais nos interessa está aqui na linha C, ao financiamento de programas de infraestrutura de transporte. Em relação a CID combustível, é aqui a linha C que vai ser distribuída. Então, do todo arrecadado a título de CID combustível, a parte que vai ser dividida, né, que vai ser destinada ao financiamento de programas de infraestrutura de transporte, ela é dividida na seguinte proporção, ela é repartida na seguinte proporção. Do todo, então, 29% é destinado aos estados e da parte que cabe aos estados, 25% é destinado aos municípios. Então, em regra, as contribuições sociais, as contribuições especiais, elas não estão sujeitas à repartição constitucional de competências. A única exceção que nós temos é a CID combustível, no que diz respeito também ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes, só nessa parte. Tá? Então, do todo arrecadado que for destinado ao financiamento de programa de infraestrutura e transporte, 29% vai para os estados. De todo que o estado arrecada, né, desses 29% que vão para os estados, 25% deve ser destinado aos municípios. Tá? Única exceção das contribuições especiais é a CID combustível. E os impostos? Os impostos, eles podem ser, por serem tributos não vinculados, eles podem ser repartidos. A receita deles pode ser repartida facilmente. No entanto, a Constituição fixou regras de quais impostos seriam repartidos e para quem, né? Quando haveria essa repartição, quem seria o beneficiário? Vamos estudar uma por uma. O primeiro imposto que a gente estuda aqui é o IOF, incidente sobre o ouro enquanto ativo financeiro, tá? Então, quando o IOF incidir sobre o ouro enquanto ativo financeiro, o valor recebido será repartido, ou seja, o valor arrecadado a título de IOF incidente sobre o ouro enquanto ativo financeiro é repartido. Essa é a regra do parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição Federal. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou de instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput deste artigo, devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Então, aqui, quando está falando de transferência, né, está falando, na verdade, da repartição constitucional de receitas. Bem, 30% para o Estado, Distrito Federal ou território, conforme a origem. 70% para o município de origem. Percebam aqui, ó, que o IOF, incidente sobre o ouro, ele é devido na operação de origem, tá? Ou seja, no local onde se realizou o fato gerador. Então, o Estado que vai ser beneficiado aqui.
né, com 30%, é o estado onde se realizou o fato gerador do IOF incidente sobre o ouro enquanto ativo financeiro. E o município, que ficará com 70%, também será o município de origem, ou seja, o município onde se realizou o fato gerador. Percebam que, embora o IOF seja um imposto federal, ele não fica com absolutamente nada da arrecadação. A arrecadação é dividida nessa proporção, 30% para o estado, 70% para o município de origem. Existe também regra em relação ao imposto de renda retido na fonte. Bem, essa regra, prestem bastante atenção. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles também são entes pagadores, ou seja, eles também são fonte. Por quê? Porque eles têm os seus servidores. Portanto, eles fazem pagamento. Esses servidores, ao obterem o salário, né, eles estão obtendo renda, portanto, eles estão realizando o fato gerador do imposto de renda. A fonte pagadora, via de regra, ela é responsável tributário. Por quê? Ela fica com a obrigação, né, a lei confere a ela a obrigação de reter esse valor, né, descontar aí do valor que o servidor público recebe, e esse valor é entregue, então, para a União. Essa seria a regra. Por quê? Porque o imposto de renda é o imposto da União. Então, o Estado, o município, o Distrito Federal, enquanto fontes pagadoras, deveriam descontar dos vencimentos do servidor público e repassar para a União, como qualquer outro empregador comum faz. Porém, a Constituição diz que esses valores, né, relativos ao imposto de renda retido na fonte, quando o Estado, os municípios, suas autarquias e fundações mantidas ou instituídas pelo poder público, né, nesses casos, quando, repito, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, quando elas são a fonte pagadora, o valor a título de imposto de renda não é repassado à União, fica com o próprio ente político. Um exemplo, então. O Estado de São Paulo tem lá seus servidores. Todo mês, ao pagar os servidores, é descontado o valor do imposto de renda do servidor. Só que isso não é entregue para a União, isso fica com o próprio Estado de São Paulo. O mesmo vale para todas as autarquias e fundações públicas do Estado de São Paulo. Todos os valores de imposto de renda retido na fonte relativo às pessoas que trabalham nas autarquias e nas fundações públicas ficam com o Estado de São Paulo. Tá? Por quê? Porque essa é uma determinação constitucional. Então, em relação ao imposto de renda retido na fonte, né, pelos estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, estados, Distrito Federal e municípios ficam com 100% da arrecadação. E o imposto residual? Nós já estudamos o imposto residual na aula relativa à competência tributária. Quando é instituído, né, quando for instituído o imposto residual, obrigatoriamente a União tem que entregar 20% do arrecadado aos estados e ao Distrito Federal. O ITR, na aula relativa ao ITR, eu expliquei para vocês o seguinte: o ITR é um imposto de competência da União. Acontece que se o município fizer, né, um acordo, um convênio com a União, em que ele tem, né, ele assume a obrigação de fiscalizar, de executar, ou melhor, em que ele assume a capacidade ativa tributária, ele fica com 100% da arrecadação do ITR, relativa aos imóveis, né, rurais situados naquele município. Caso ele não faça esse acordo, né? Caso ele não assuma a capacidade tributária ativa, então o município ficará com 50%. Por fim, cabe ainda aos municípios 50% do todo arrecadado a título de IPVA e 25% do todo arrecadado a título de ICMS, tá? Lembrando que IPVA e ICMS são impostos
estaduais. Então, os estados devem repassar aos seus municípios 50% do IPVA e 25% do ICMS. Resumindo, então, nós temos o seguinte quadro. Kelly, você pode pôr em tela cheia? Nós temos o seguinte quadro. IOF incidente sobre o ouro enquanto ativo financeiro. 30% para os estados, 70% para os municípios. Lembrando que aqui é estado ou município de origem, aquele onde se realizou o fato gerador. O imposto de renda retido na fonte pelos estados, municípios, Distrito Federal, bem como suas autarquias e fundações, a arrecadação desses fica com 100%, ou seja, tudo que for arrecadado a título de imposto de renda retido na fonte pelos estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações, 100% fica com eles, nada é entregue para a União. O imposto residual, né, todo arrecadado a título de imposto residual, a União deve entregar 20% aos estados. O ITR, quando o município opta, né, por ficar com a capacidade ativa tributária, ele fica com 100% do arrecadado. Se ele não é optante, se ele não assume a capacidade ativa tributária, ele fica com 50%. E a CID combustível que nós falamos no início, que é a exceção, né, a única contribuição especial em que há repartição de receitas, a receita se dá dessa forma, 29% para o estado e 25% para os municípios, mas 25% dos 29% arrecadado pelo estado. Não se esqueçam que os estados ainda recebem, né? Os estados ainda recebem 25% do ICMS, ou melhor, os municípios ainda recebem 25% do ICMS e 50% do IPVA dos estados. Essa foi a repartição direta. Vejamos a repartição indireta. A repartição indireta, ela está prevista no artigo 159 da Constituição Federal. A primeira regra que a gente tem é em relação ao imposto de renda e ao IPI. Né? O todo arrecadado a título de imposto de renda e de IPI é dividido da seguinte forma. Antes de nós vermos essa divisão, essa repartição, é importante fazer uma observação aqui, ó. O todo arrecadado a título de IPI, aqui tudo que for arrecadado mesmo. Agora, em relação ao imposto de renda, eu não posso falar que é o todo arrecadado. Por quê? É o todo, na verdade, aqui é o todo que fica com a União. O todo que cabe à União. Tá? O que vai ser repartido então, 49% do todo que cabe à União em relação ao imposto de renda e 49% do todo arrecadado a título de IPI. Qual a diferença? A diferença está nessa tela que nós vimos aqui. Por quê? Quando o imposto de renda é retido pela fonte, tendo como empregador estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, esses próprios entes ficam com 100% da arrecadação. Então, essa parte aqui, né, essa parte que ficam com os estados, com os municípios e com o Distrito Federal, elas não entram nessa conta do artigo 159. O que vai entrar, então, nessa conta é só a parte que cabe à União. Vale dizer, tudo que foi arrecadado, menos o que já ficou com os estados, municípios do Distrito Federal por conta da regra do artigo 158. Então, tudo que for aqui arrecadado a título de IPI, mas todo arrecadado, todo que couber à União e que for arrecadado a título de imposto de renda, 49% é destinado, né? A União vai ficar com 51%, 49% ela deve repartir. De que forma? 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal.
Estão vendo? Aqui a gente tem aí um intermediário, né? Uma figura intermediária que é o fundo de participação. Não vai direto para o Estado, não vai direto para o Distrito Federal. Por isso que a repartição é indireta. Então, 21,5% fundo de participação dos estados do Distrito Federal. 22,5% é destinado para o fundo de participação dos municípios. 3% será destinado aos programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 1% ao fundo de participação dos municípios, entregue até o primeiro decênio de dezembro. E, por fim, 1% também ao fundo de participação dos municípios, só que agora entregue até o primeiro decênio de julho, tá? Então, só repetindo, 49% daquilo que for arrecadado a título de IPI, bem como de imposto de renda, reparte-se da seguinte forma: 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados do Distrito Federal, 22,5%, né, será destinado ao Fundo de Participação dos municípios, 3% Programa de Financiamento do Setor Produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 1%, de novo, para o Fundo de Participação dos municípios. O que é importante aqui é que ele deve ser entregue até o primeiro decênio de dezembro. E, por fim, 1% que deve ser entregue também ao Fundo de Participação dos municípios, mas essa entrega deve ocorrer até o primeiro decênio de julho. Mais uma regra aí prevista agora no artigo 159, inciso 2, acerca da repartição indireta. Está lá dito assim: do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos estados e ao Distrito Federal. Então, do todo que for, né, de tudo que for arrecadado a título de IPI, a União deve destinar 10% aos estados e ao Distrito Federal, tá? Estados e Distrito Federal. Por que isso? Essa regra aqui é chamada de fundo de compensação. Por quê? Existe uma imunidade em relação aos impostos quando o produto industrializado ele é destinado à exportação. Então, os estados e o Distrito Federal não podem cobrar ICMS. Né? O produto que é destinado à exportação, ele está imune, segundo a Constituição Federal. Então, nisso, tirou aí bastante da arrecadação, essa imunidade retirou bastante da arrecadação dos estados e do Distrito Federal. Uma forma de compensar a perda da arrecadação foi o legislador constituinte determinar, então, que tudo que for arrecadado a título de IPI, 10% será destinado aos estados e ao Distrito Federal. Acontece que disso aqui que o Estado e o Distrito Federal recebe, ou seja, do valor recebido dos 10% que o Estado e o Distrito Federal recebem da União a título de repartição constitucional de receitas, eles devem entregar 25% aos municípios, tá? 25%. Então, o Estado de São Paulo, vamos supor, recebe um X em valor, né, é repassado para ele, a União repassa para o Estado de São Paulo um X a título de IPI. Desse valor que ele recebeu, 25% ele tem que destinar aos municípios. Uma outra regra que é importante aqui é a dos parágrafo 2º, que diz: a nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido em relação a esses o critério de partilha nele estabelecido. Para a gente entender melhor, é importante perceber que aqui fala do produto da arrecadação, do IPI, 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Então, se o Estado de São Paulo, por exemplo, exportou muito produto industrializado, ele ficará com bastante, né? Ele ficaria, entre aspas, com bastante aí desses 10% do IPI, com bastante, seria destinado a ele bastante renda, bastante receita. Acontece que um outro estado destinou pouca exportação,
né, teve pouca exportação. Nesse caso, haveria um desequilíbrio. Um estado receberia muito e outro receberia pouco. Para evitar esse desequilíbrio, é que veio aqui a regra do parágrafo 2º também, do artigo 159 da Constituição, que determina que nenhuma unidade pode receber mais que 20%. Ah, mas o Estado de São Paulo deveria receber mais de 20% daqueles 10% que a União destina. Né? Ele deveria, e 50% de todas as exportações de produto industrializado foram feitas pelo Estado de São Paulo, suponhas. Ele tem que receber mais, mas não pode, ele vai receber somente 20%, é o máximo. E o restante que cabia a ele, os outros 30%, que é o excedente, vai ser distribuído entre todos os demais participantes, entre todos os demais estados, incluindo aí o Distrito Federal. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula acerca de repartição constitucional de receitas. Vamos verificar se vocês aprenderam direitinho? Vamos, então, à resolução de uma questão. Questão para o cargo de procurador do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Pertencem aos municípios a. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. É essa a questão. Essa aqui está certinho. Nós vimos essa regra aqui em cima. Vou voltar a tela para vocês verem. Nós vimos. Está aqui, ó, imposto de renda retido na fonte, tanto os municípios quanto os estados ficam com 100%. Mais uma questão, então, para nós finalizarmos? Questão para cargo de auditor tributário municipal da Prefeitura de São José dos Campos. Em relação às transferências constitucionais que recebe de outros entes da federação, é correto afirmar que os municípios participam com... Alternativa A, 50% do produto da arrecadação do imposto cobrado pela União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados. Lembrem que eu falei do ITR, né? Se o município assumir, então, a capacidade ativa tributária, ele ficará com 100% da arrecadação do ITR. Mas, se ele não assumir, então ele fica com 50%. Essa alternativa, então, aqui é a correta. Pessoal, encerramos assim, não só a aula de hoje, mas encerramos também todo o curso de Direito Tributário. Muito obrigada pela companhia durante todo esse tempo. Desejo muita sorte para vocês e até mais.